Vamos lá, galera. Ó, segundo bloco aqui da nossa aula de pontuação, mega importante. Olha que observação maneira a gente tem aí. Eu já até falei sobre esta observação quando estávamos trabalhando as aulas de conjunções. Mas a gente enfatiza aqui mais uma vez. Então se liga só. A moça veio à festa e logo se foi. A moça veio à festa e o marido ficou em casa. Neste momento, repare que na primeira frase, este e indica soma. Agora, repare que na segunda frase, este e também indica soma. Aí, a princípio, nós aprendemos que o e, ao indicar soma, ele não tem vírgula. Beleza. Agora, ele não tem vírgula se ele liga orações com sujeitos idênticos. É o que acontece na primeira frase. A moça veio à festa e logo se foi. Quem é o sujeito da primeira oração? Quem é o núcleo do sujeito? Moça. Quem é o núcleo do sujeito da segunda oração? Moça. Então, orações com sujeitos idênticos não tem vírgula. Agora, olha a segunda. A moça veio à festa e o marido ficou em casa. Na primeira, quem foi que veio à festa? A moça. Na segunda, quem foi que ficou em casa? O marido. Então, neste momento, eu tenho um e indicando soma, mas eu tenho sujeitos diferentes. E aqui entra o que a gente chama de vírgula facultativa. Eu chamei a atenção na hora que a gente estava na aula de conjunções e vou chamar a atenção agora. Eu tenho visto na internet assim, ó, sujeitos diferentes, taca a vírgula. Galera, isso faz, pelo menos eu penso assim, faz você pensar que aquela vírgula é o quê? Obrigatória, não é, caramba? Pô, sujeito diferente taca a vírgula? Não, sujeito diferente faz o que você quiser, ué. A vírgula é o quê? Facultativa. Então, dizer sujeito diferente taca a vírgula parece que ali tem uma obrigatoriedade das vírgulas e não existe obrigatoriedade da vírgula nenhuma. Aqui a vírgula é facultativa. Quando a vírgula seria obrigatória antes do e? Se não indicar soma. Se indicar, por exemplo, oposição ou explicação. Pedro malhou e não ficou sarado. Se ele malhou, esperava-se que tivesse ficado o quê? Sarado. Mas não ficou, porém não ficou, todavia não ficou. Este e, ele não indica soma, ele indica uma oposição. Se fosse um mais aqui no lugar dele, nós não tacaríamos uma vírgula? Tacaríamos. Então aqui essa vírgula é obrigatória. Eu digo assim, faça isso e vai se dar bem. Não tem aqui um modo imperativo? Esta outra estrutura não está servindo para explicar? Então este e, perdão, ele tem valor explicativo. Neste momento entra mais uma vez aqui uma vírgula obrigatória. Então, no nosso material aqui, destacado, eu tinha um e indicando soma nas duas sentenças. Quando indica soma e tem sujeitos idênticos, não pode ter vírgula de jeito nenhum. E quando são sujeitos diferentes, a vírgula é facultativa. E o que isso significa? Que a sua retirada ou inserção não atribui prejuízo gramatical nem alteração de sentido. Agora, quarta observação. A vírgula e o etc. O que é o etc? O etc, na verdade, é uma abreviação latina de et cetera ou et cetera. Tanto faz, até porque o latim se ramifica. Na verdade, essa expressão significa entre outros. Só que na prática mesmo significa e outros. E outros. E outros. Então, quando a gente faz um módulo de redação discursiva, a gente pede para o aluno
não colocar o etc. no texto dele. Exatamente porque a gente o tempo todo pede para não fazer abreviação no texto. Então, se eu não posso fazer abreviação no meu texto, o que eu não posso colocar? O etc. porque é uma abreviação. Mas caramba, o etc. é uma abreviação latina. Não importa, caramba. Se eu peço para não fazer abreviação, eu não vou fazer abreviação. Aí eu peço para o meu aluno, na hora que der vontade de colocar o etc., colocar entre outros, entre outras, porque aí sim ele vai mostrar que tem mais coisas. Mas também não dá para usar a esmo. Por exemplo, fui à feira, comprei banana, melancia, abacate, pronto, só comprei isso. Aí eu vou botar que eu comprei banana, melancia, abacate, etc. Comprei banana, melancia, abacate, entre outras frutas. Não, eu só comprei aquilo, caramba. Então não cabe o etc. nenhum entre outras. Agora, se eu comprei mais frutas, aí a pessoa, por isso, coloca o etc., mas aí eu peço para tirar o etc. e colocar entre outras frutas. Só que, na verdade, a expressão etc. significa e outras. É como se eu dissesse assim, pintamos paredes, tetos, pisos e outras coisas, e outros elementos. Então, o etc. ele já tem o e. E se ele já tem o e, eu não boto a vírgula. Não coloco. Agora, esse etc. não vale lá na dissertação do concurso público, mas ele vale em qualquer outro local. Ah, vou fazer meu TCC. Caramba, ele vale, ele pode. Então ele vai entrar. Agora, não coloque vírgula antes dele. Mas muito cuidado. Porque se você pegar a gramática, por exemplo, pode pegar a gramática do Celso Cunha, do Bechara, do Rocha Lima, do Manuel Pinto Ribeiro, do Said Ali, de vários outros, e você vai observar que ele ensina que não é para colocar vírgula, mas lá vem vírgula, antes de vários exemplos que ele sai dando. Você pode ter certeza que lá na gramática do Bechara, não foi o coitado do Bechara que botou a vírgula, foi o editor. Na hora que foi fazer a edição, o editor olhou assim, e caraca, tá faltando a vírgula. Pá! É um hábito. O cara tem o hábito de colocar a vírgula antes do etc. Mas antes do etc, ó, não cabe o quê? Vírgula. E na prova do concurso, Sidney? Ora, vale o que o gramático está explicando. Não tem vírgula. Se eu colocar uma vírgula ali, eu tenho um prejuízo gramatical. E pronto, acabou. Agora, continuando. Vírgula e o quê? Vamos lá. Vamos olhar os exemplos. Essas duas primeiras frases. Todos viram que a água acabou e o professor pediu que todos fizessem silêncio. Reparem que este que nas duas construções é o que a gente chama de conjunção integrante. Tanto que dá para pegar toda a oração a qual que encabeça aqui, ó, e substituir pela palavra isso. Dá para dizer todos viram isso, dá para dizer o professor pediu isso. E aí, neste momento, eu mato que aqui eu estou diante de uma oração subordinada, substantiva, encabeçada pela conjunção integrante. E quando eu tenho uma conjunção integrante, eu não posso ter vírgula, nem antes dela, nem depois dela, pois teoricamente eu estaria separando o sujeito de um verbo ou um verbo de um complemento. É por isso que a gente não tem vírgula ali na hora que a gente coloca uma conjunção integrante. E isso vale para muitas expressões. Eu antigamente corrigia muita redação e eu via muito aluno fazendo assim, ó, cabe salientar que, vírgula. É importante frisar que, vírgula. Galera, este aqui é uma conjunção integrante, ó. Cabe salientar isso. É importante frisar isso. Então, não cabe a vírgulazinha ali, tá? Então, ó, eu não posso colocar vírgula nem antes da conjunção integrante, nem depois da conjunção integrante. A não ser que apareça uma estrutura intercalada. Por exemplo, todos viram que, vírgula, na semana passada, vírgula, a água acabou. Aí vale. Aí eu consigo. O professor pediu que, vírgula, na aula passada, vírgula, todos fizessem silêncio. Aí pode.
Então, eu posso colocar somente se aparecer uma estrutura intercalada. E, ó, 2 vírgulas, até, ó, para isolar a estrutura intercalada. Se não for o caso, uma vírgulazinha só aqui, ó, não pode de jeito nenhum. E aí, continuando. Restrição. Os alunos que foram aprovados não farão prova final. Galera, aqui eu não coloco a vírgula com a intenção semântica. Intenção semântica. Neste momento, observe que este que é um pronome relativo e que está fazendo referência ao termo anterior, alunos. Inclusive, nós vimos isso na aula, aliás, se você ainda não viu, você vai ver na aula de orações subordinadas. Quando o pronome relativo faz referência a uma estrutura plural, ela pega um conjunto de vários elementos e restringe, pega alguns desse conjunto. Então, quando eu digo os alunos que foram aprovados não farão prova final, significa que apenas alguns foram aprovados. Consequentemente, apenas estes alguns que foram aprovados não farão prova final. Logo, significa que tem aluno que não foi aprovado ainda e, consequentemente, fará o quê? A prova final. Mas isso é uma ideia de restrição. Quando é que isso surge? Quando o que é um pronome relativo e encabeça o que a gente chama de oração subordinada adjetiva. Nos exemplos com que conjunção integrante, nós tínhamos orações subordinadas substantivas. Se a gente fosse até dar a função sintática, quem vê, vê alguma coisa, quem pede, pede alguma coisa. Seriam orações subordinadas substantivas objetivas diretas, as duas. Agora aqui, se for encabeçado por um pronome relativo, eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Se não tem vírgula, é uma oração subordinada adjetiva restritiva, que exatamente tem esse valor de restrição, de limitação, de afunilamento. Agora, e quando vem a explicação ou generalização? Os alunos que foram aprovados não farão prova final. Neste momento, observem que eu coloquei a estrutura entre vírgulas. Toda estrutura entre vírgulas, na língua portuguesa, pode ser, retirada. Então, a estrutura explicativa entre vírgulas, ela pode ser retirada. Isso mostra que agora a oração principal sozinha faz sentido. O que antes não fazia, Os alunos não farão prova final. Que alunos? Seria mais ou menos assim, que alunos? Os que foram aprovados. Porque tem aluno aqui, que não foi aprovado não, hein? Agora, os alunos não farão prova final. Porra, que maneiro. Ou seja, significa que todos os alunos passaram. Então aqui, quando eu coloco os alunos, vírgula, que foram aprovados, vírgula, não farão prova final, eu mostro que todos os alunos foram aprovados. Consequentemente, todos não farão a prova final. Isso mostra que não tem aluno reprovado e, consequentemente, também não terá aluno fazendo prova final. Aí, nesse momento, o que eu tenho aqui? Este que é um pronome relativo. Está fazendo referência ao termo anterior, alunos, pois quem foi aprovado? Os alunos. Então, eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa. Semanticamente, é muito diferente? Absurdamente diferente. Então, restrição é uma coisa, explicação é outra. Se eu retiro ou insiro as vírgulas, eu mudo alguma coisa? Mudo o valor semântico. Prejuízo gramatical não tem de jeito nenhum. O que existe aqui é uma alteração de sentido. Pode ver que as bancas, quando cobram que a retirada da vírgula vai atribuir alguma alteração de sentido, pode ter quase certeza, em totalidade quase, ele está trabalhando ali com orações subordinadas adjetivas. E aí você tem que saber que sem a vírgula é uma ideia de restrição
E com as vírgulas é uma ideia de explicação. E se porventura perguntarem a função sintática destas orações, não importa se é adjetiva restritiva ou adjetiva explicativa. A função sintática de uma oração subordinada adjetiva, seja ela restritiva ou explicativa, sempre será a função de adjunto adnominal. Ah, mas essa aí entre vírgulas parece um aposto, mas o aposto é função de um substantivo e não de um adjetivo. Cuidado com isso, tá? Aqui no final, a Terra que gira em torno do Sol é o terceiro planeta do Sistema Solar. Há controvérsias, né? Porque agora estão mudando a bagaça toda, né? Eu passei a minha vida inteira pensando que no nosso Sistema Solar só existiam 9 planetas. Na época até decorei. Eu nem sei se eu lembro agora, né? Terra, Plutão, Saturno, Júpiter. Eu não lembro mais, não. Eu sei que tinham 9. 9. Eu acho que eram 9. Eram 9, sim. Eu nem lembro mais, mas eu sei que eram 9 planetas no nosso Sistema Solar. Caraca, agora já descobriram uma porrada, já descobriram que tem um monte de galáxias aí, mas a gente fica com essa informação aqui fajuta que eu aprendi na época da escola, que a Terra era o terceiro planeta do nosso Sistema Solar. Então, nesse momento aqui, ó, tá vendo que está entre vírgulas? Está. Este que aqui não faz referência à Terra? Faz, então, pronome relativo. Se é um pronome relativo, encabeça o quê? Uma oração subordinada adjetiva. Se está entre vírgulas, significa que ela é explicativa. Até porque essa informação aqui, dizer que a Terra gira em torno do Sol, caramba, é uma informação que todo mundo sabe, né? Então, quase desnecessária. Agora, vamos lá. Deixa eu apagar aqui que ficou poluído visualmente. Pelo amor de Deus, Deus me livre. Vamos lá, ó. Aqui a gente tem uma informação que eu já tinha passado para vocês, mas que eu vou ler agora com calma, para que vocês absorvam ainda mais, ó. Como se fosse um estudo dirigido, tá? Se precisar fazer alguma observação aqui, eu vou fazer, ó. O que é vírgula vicária? O termo vicário ou vigário, como as pessoas estão mais acostumadas, principalmente as que são católicas praticantes, significa substituição, substituto. Disse, por exemplo, que o sacrifício de Cristo foi vicário, pois ele substituiu o homem na cruz, que realmente deveria morrer pelos pecados cometidos. Então, uma vírgula vicária é aquela que substitui o termo na oração, formando aquilo que a gente chama de zeugma. Na verdade é uma elipse, mas aí tem uma distinção entre elipse e zeugma. Elipse é a omissão de um termo que ainda não apareceu. O zeugma é a omissão de um termo que já apareceu. Por isso que a gente chama de zeugma, porque vai omitir, obviamente, um termo que já apareceu. É a substituição de um elemento que já apareceu. Exemplo, João estuda muito, mas seu irmão quase nada. A vírgula substituiu na segunda oração a forma verbal estuda. João estuda muito, mas seu irmão estuda quase nada. E é muito interessante, né, saber de onde surgiu a palavra vicário, a palavra vigário. É um processo de substituição, porque ele nos substituiu exatamente no sacrifício. Mas vamos lá, ó. Outras estruturas. A vírgula a gente já domina. Agora vamos dar uma olhada no ponto e vírgula. Separa elementos coordenados que já possuem vírgula. Exemplo, Pedro tinha fome, eu sede. Pode ver que aqui entrou uma vírgulazinha vicária. Ó. Pedro tinha fome, eu tinha sede. Estive na Bahia, que é quente, no Paraná, que é frio, e em Brasília, que é seco. E aí olha só que interessante. Por que aqui entrou um ponto e vírgula? Eu não poderia ter uma outra vírgula aqui, porque aí eu confundiria a estrutura, ficaria muito estranha. Eu poderia aqui ter um ponto. Pedro tinha fome, ponto. Eu, vírgula, sede. Aí poderia. Então eu poderia substituir esse ponto e vírgula por um ponto? Poderia. Mas eu jamais poderia aqui substituir esse ponto e vírgula por uma vírgula. Não daria. Agora,
Estive na Bahia, vírgula, que é quente. Quem é quente? A Bahia. Então, repare que essa estrutura que é quente aqui é uma estrutura explicativa em relação à Bahia. Só que eu vou continuar uma sequência. Eu vou apresentar o Paraná, eu vou apresentar Brasília, então não posso continuar colocando o quê? Vírgulas, porque aí eu vou confundir quem é a explicação e quem é o próximo elemento, quem é o próximo termo coordenado. Então, por isso eu vou tacar aqui o ponto e vírgula a cada elemento coordenado. Com isso, eu posso perceber que o ponto e vírgula sempre vai separar elementos coordenados. É a famosa estrutura da convocação da seleção brasileira. E agora você vai ver como é que eu estou defasado. Goleiro, Tafarel. Laterais, Cafu, Roberto Carlos. Zagueiro, Aldair, Ricardo Rocha. Eu lembro só dessa seleção, gente. Pelo amor de Deus, não me culpe, tá? É claro, eu vi as outras Copas, mas essa daí de 94, pá, marcou. Agora, se liga só. O que algumas bancas têm feito? Elas perguntam se esse ponto e vírgula cabe numa estrutura subordinada. Não. Resposta não. Elas só podem aparecer em estruturas coordenadas. Então aqui, ó, separa orações coordenadas assindéticas ou coordenadas sindéticas, geralmente com conjunção móvel ou que admita vírgula. Comi muito, passei mal. Ó, comi muito, ponto e vírgula, passei mal. São estruturas coordenadas. Comi muito, ponto e vírgula, logo, vírgula, não dormi bem. Comi muito, ponto e vírgula, continuo com fome, porém. Então aqui, tanto faz se o cara vai colocar a conjunção ou não. Ele pode simplesmente colocar o ponto e vírgula e fazer com que sejam coordenadas assindéticas. Se é coordenada, cabe o ponto e vírgula. Agora, quando é que não cabe o ponto e vírgula? Quando forem subordinadas. E, hipótese alguma, eu vou poder colocar o ponto e vírgula em estruturas subordinadas. E é isso que cai em prova. É isso que o avaliador tenta para poder te derrubar, tá? Agora, continuando aqui a pegada, galera. Se liga só nessa parte aqui, ó. Travessão, parênteses, 2 pontos. A intenção dessas estruturas é sempre dar um destaque a algum elemento ou a uma enumeração de elementos. Então, repare o que acontece aqui nessa primeira estrutura. Nós vamos ter 3 blocos diferentes. E aí, na primeira, você vai reparar que nós temos comprei frutas e as frutas que foram compradas e nós finalizamos exatamente nas frutas. Aqui eu posso colocar o travessão? Eu posso. Coloquei o travessão. Tem necessidade de fechar esse travessão? Não, porque o ponto já fecha aqui para gente. Agora, nesse momento, vou colocar parênteses. Se abre parênteses, tem que fechar parênteses. Beleza, abri aqui, fechei aqui. Show! Antes do ponto, com certeza. E agora, os 2 pontos. 2 pontos, a mesma coisa. Eu vou abrir e o próprio ponto já se encarrega de fechar. Então, daqui, o único que necessariamente eu tinha que abrir e fechar era o travessão. Agora, na próxima a gente tem uma estrutura intercalada. E se é uma estrutura intercalada, eu já não tenho como colocar os 2 pontos, porque necessariamente os 2 pontos não tem como abrir e fechar. Não tem como fazer isso. Eu posso abrir e fechar o parênteses, que obrigatoriamente eu tenho que fazer isso. Eu posso, inclusive, abrir e fechar o travessão em destaque, mas os 2 pontos não. Então, aqui agora vai entrar o travessão na primeira e eu vou fechar com um travessão. Então, eu posso dizer, comprei frutas. Quais são as frutas? Morango, peras e uvas.
para mim, porque eu tive a condição de abrir e fechar esses parênteses, esses travessões, perdão. Porque neste momento é como se essa estrutura fosse destacada e isolada de fato, como se eu dissesse apenas comprei frutas para mim. Agora na próxima, mesma situação, eu vou abrir e fechar, só que agora os parênteses. Então, comprei frutas, abre parênteses, morangos, peras e uvas, fecha parênteses, para mim. Agora, na próxima, comprei frutas, morangos, peras e uvas, o que fez a alegria de mamãe. Neste momento, eu também não tenho como colocar os dois pontos, porque ele vai dar uma enumeração, mas não vai ter a finalização da enumeração. É uma estrutura que está aqui intercalada, então eu só tenho a oportunidade de botar ou parênteses ou travessão. Então vamos lá, comprei frutas, pum, travessão, fecha a travessão aqui, já que a estrutura não é fechada, ela é intercalada. Agora, mesma coisa aqui, ó, comprei frutas, abre parênteses, fecha parênteses, e pronto, e acabou. Agora, você deve estar se perguntando, mas professor, é possível eu ter o travessão e a vírgula? É possível uma estrutura assim, uma vírgula depois do travessão? Então, para você saber se aquela vírgula está certa ou errada, basta você retirar, ó, tudo que tem dentro ali daqueles travessões, daquela estrutura intercalada. E aí você vai observar que vai ficar assim, ó, comprei fruta, vírgula, o que fez a alegria de mamãe. Então, se essa estrutura agora, sem essa enumeração aqui, está correta, não tem problema nenhum a aparição daquela vírgula. Detalhe, essas vírgulas que apareceram dentro das estruturas que a gente destacou, é uma vírgula enumerativa, pois separa elementos de mesma função sintática. E aqui vocês vão perceber que todas essas estruturas elas têm um valor apositivo. Afinal de contas, é a explicação exatamente das frutas que foram compradas. Então, meus companheiros, é isso aí. Espero ter sanado essa tua dúvida, ó, para fazer exercícios, tá? Tamo junto. Então, vamos fazer aqui essas questõezinhas e aí você já se assusta com o tamanho da primeira questão, porque é isso aí. Na hora que você pega uma questão de pontuação, o perigo é o tamanho da coisa, né? Você olha e já fica meio, meu Deus do céu, mas não se preocupe, leia com calma, respira fundo e vá adiante. Então, olha aqui, ó. Ele coloca um comando na questão. Vamos direto ao comando. Ele diz assim: a coesão do texto será preservada se o primeiro ponto for substituído por vírgula seguida de letra minúscula. Então, este é o comando. Então, não vou nem me preocupar com o texto todo. Então, vamos lá. Ele diz aqui, ó, para se fazer uma revista de divulgação científica hoje, 3 diretrizes devem ser observadas. Ponto. A primeira é o que queremos dizer e o que temos para dizer em uma revista. A segunda, se temos os meios humanos e financeiros para realizar o projeto. E a terceira se refere à necessidade urgente de ampliar e por aí vai. Então, ele está dizendo que dá para tirar este ponto aqui e colocar uma vírgula. Então, vamos lá. Vou tirar o ponto e vou colocar a vírgula. Em seguida, ele diz que a letra que vem depois tem que ser uma letra minúscula. Ora, se antes a letra era maiúscula por conta do ponto, afinal de contas, obrigatoriamente, a priori, a primeira letra de um período, a primeira letra ali da frase, ela é maiúscula. Aqui agora já não é a primeira letra de um período, é uma letra que veio depois da vírgula. Então, de fato, ela se torna minúscula. Então, vírgula. A primeira é o que queremos dizer e o que temos para dizer em uma revista. Ponto. Aí a segunda, vírgula, não sei o que, e por aí vai. Então, aqui a troca ficou perfeita. Tirei um ponto e uma letra maiúscula, coloquei uma vírgula e uma letra minúscula. Então, questão 1, certa. Questão 2.
Às vésperas do centenário de sua morte, 29 de setembro de 1908, Machado de Assis continua a ser uma presença inquietante. Aí ele diz assim: de acordo com a gramática normativa da língua portuguesa, o emprego da vírgula no primeiro período do texto, antes de Machado de Assis, não tem justificativa gramatical. Galera, isso aqui é o maior adjunto adverbial temporal que eu já vi na minha vida. E aí é o seguinte: o cara, ele não falou de vírgula facultativa nem de vírgula obrigatória. Inclusive aqui para o CESP, já que essa estrutura aqui é uma questão de CESP, nós temos uma vírgula obrigatória. Mas ele nem falou sobre isso. Ele falou sobre justificativa gramatical. E mesmo que fosse, por exemplo, dentro de uma FCC, que a vírgula é facultativa, mesmo com a adjunta adverbial grandão, ainda assim teria uma justificativa gramatical. Porque a justificativa gramatical para a vírgula é marcar um adjunto adverbial, até quando ele está na posição original, até quando ele não está deslocado. Então, aqui a questão está errada, porque obviamente tem uma justificativa gramatical, é o adjunto adverbial temporal maior que eu já vi na minha vida. E aí, continuando, ó. Quando se fala em defesa, trata-se da ampla defesa que abrange o direito de recorrer quando a decisão não for favorável. Aí vem aqui o comando da questão. A omissão da vírgula empregada após a primeira ocorrência da palavra defesa acarretaria incorreção gramatical. Aqui, galera. Vamos lá. Como é que começa a estrutura? Com um quando bonitão. E aqui, ó, quando se fala em defesa, isso tudo é uma oração subordinada adverbial temporal. E agora é diferente. Quando eu tenho uma oração subordinada adverbial deslocada, a vírgula de fato é obrigatória. E então, se nós retirarmos esta vírgula, que é obrigatória, vai acarretar de fato uma incorreção gramatical. Então, a questão 3, ela está certa. Vamos para a questão 4. Questão 4, tá assim, ó. Com isso, a partir de janeiro de 2009, a produção terá redução total de 4,2 milhões de barris diários. O emprego das vírgulas que isolam o segmento a partir de janeiro de 2009 justifica-se por tratar-se de adjunta adverbial de tempo. A partir de janeiro de 2009, sim, uma adjunta adverbial de tempo que é que foi deslocado, mas não precisa nem dar essa menção de que ele foi deslocado. Se quiser dizer, beleza. Se não quiser, não precisa, porque a justificativa já é exatamente por isso. Eu posso ter vírgula para marcar o adjunto adverbial. Então, aqui, a questão 4, ela está certa. Para o CESP, inclusive, como é grandão, seriam vírgulas obrigatórias. Depois, dados da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional mostram que a entrada do país resultará em um bloco com mais de 250 milhões de habitantes, área de 12,7 milhões de quilômetros quadrados, PIB superior a $1 trilhão, aproximadamente 76% do PIB da América do Sul e comércio global superior a 300 bilhões de dólares. O emprego de vírgulas logo após habitantes e quilômetros quadrados justifica-se por isolar elementos de mesma função gramatical componentes de uma enumeração. Sim, ó. Ele vem aqui e coloca: resultará um bloco com mais de 250 milhões de habitantes, vírgula, área de 12,7 milhões de quilômetros quadrados, vírgula, PIB superior a $1 trilhão e comércio, e aí ele só não coloca a vírgulazinha aqui nesse E que marca a enumeração. Então aqui é uma vírgula enumerativa que separa elementos de uma lista, elementos de mesma função sintática, elementos justapostos. Então a questão 5 ela também está certa. Questão 6. As medidas serão anunciadas assim que o novo presidente norte-americano Barack Obama tomar posse no final de janeiro. O nome Barack Obama está entre vírgulas porque se trata de um aposto.
Aí o Trump vai ficar bolado, né, com essa questão. Mas não tem uma questão com o nome do Trump ainda funcionando como aposto, né? Então aqui, ó. Barack Obama não serve para explicar quem é o presidente norte-americano? Então, de fato, é um aposto explicativo. Questão 6, certa. Questão 7 e nossa última questão. Agora, a oposição quer que outros 25 bilhões sejam usados no pacote. O emprego de vírgula logo após agora justifica-se para isolar a adjunta adverbial de tempo. Sim, para isolar uma adjunta adverbial que aqui no caso foi deslocado, porém tem vírgula facultativa. Isso para todas as bancas, até porque é um adjunto adverbial pequeno. Só uma palavra não tem nem o que discutir, é adjunto adverbial pequeno, mas a questão de fato está certa. E uma mensagem legal aí para vocês, galera, ó. Humildade não te faz melhor que ninguém, mas te faz diferente que muitos. Às vezes, a falta de humildade reprova o candidato no concurso. Eu vi uma vez, foi um fato que me marcou assim, não foi nem comigo, eu só observei. Foi num curso no Rio de Janeiro, era na época uma prova para a Polícia Civil, e um professor de Direito Penal teve de faltar. Só que a turma já estava lá, 100 alunos. Só que nisso havia uma professora de língua portuguesa que tinha acabado um módulo dela à tarde, a aula seria à noite, e ela estava ali pelo curso. E ela, dos professores que estavam ainda no curso, era a única que não estava com turma. Aí o coordenador chegou e perguntou se ela não poderia pegar a turma. Só que resultado, ela já tinha dado as 7 aulas da turma. Então, que ela daria nessa turma. Eram só 7 aulas. Aí o que ela pensou? Não, beleza, eu pego e faço um simuladão. Faço um simulado com todo o conteúdo e a gente cai ali para dentro para resolver, para massificar ainda mais. Detalhe, esta aula que ela ia dar não iria substituir a aula de Direito Penal. Seria uma aula bônus. A aula de Direito Penal aconteceria num outro momento. Aí ela entrou. Caramba, uma aula que o curso estava dando, era uma aula gratuita. Resultado, 70 pessoas foram embora com a seguinte justificativa. Português, ó, tranquilão. Nós queríamos mesmo, era direito penal. Detalhe, na prova de Polícia Civil, que caiu no Rio de Janeiro, foram só 5 questões de direito penal e 30 questões de português. E adivinha o que de fato reprovou a galera? O português. Então, não é nem porque foi a minha matéria, não. Nenhuma matéria deve ser depreciada. A gente não pode jogar o nosso ego lá em cima e falar assim, ó, isso aí eu já sei, não vou nem estudar e pronto, e acabou. E muitas vezes, pelo que eu percebo, quando o aluno faz isso, é exatamente a matéria que ele não sabe. Exatamente. Eu lembro que há muito tempo, hoje o Rio de Janeiro tem uns cursos fortes em magistério. Há muito tempo chegava o pedagogo formado em pedagogia, aí na prova dele só tinha pedagogia, matemática e português. Aí ele chegava lá e falava assim, não, eu só vim aqui para estudar pedagogia, matemática e português eu sou safo. Caramba, o cara só sabe, na verdade, pedagogia. Pedagogia que ele deveria ser safo porque ele fez faculdade disso. Português e matemática, não venha me dizer que ele sabe não. Mas ele não fazia. Resultado, não passava. Então, gente, não pode dar mole. Tem que ser humilde aí, tem que aceitar que todas as matérias são importantes e assim você vai conseguir ter o objetivo, tá? Avalie a aula, por favor, porque ela é feita de todo o carinho do mundo. Espero ter contribuído significativamente para a aquisição do teu conhecimento. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe.